participar dos planos de arrendamentos residenciais, mas Niterói tem pela primeira vez uma política municipal de habitação popular com o programa Morar Melhor, inclusive com uma participação muito importante da Câmara Municipal através da sua comissão especializada na matéria, que é a Comissão de Habitação, presidida pela vereadora Verônica Lima. Há empreendimentos em curso, em andamento, no Caramujo, no Baldeador, mais de 1.000 unidades habitacionais, somando esses dois empreendimentos, além do esforço que o governo vem fazendo para lidar com parte de uma herança muito ruim, que foi aquele empreendimento mal construído, construído de maneira imprudente, no Morro do Castro, Zilda Artes, que não é, como foi dito aqui, vereador Renatinho, não é uma obra desse governo. O que esse governo está fazendo em relação àquele empreendimento Zilda Artes é um reparo, é um conserto, é um esforço de entendimento, inclusive com a Caixa Econômica Federal, para que sejam feitos os reparos necessários para que aquelas unidades habitacionais sejam entregues com segurança às famílias que têm direito, enfim, estão cadastradas no programa, que terão acesso a essa moradia. Portanto, não tem cabimento nenhum fazer essa discussão, por um lado, deixando supor que o governo não cuida da habitação popular. Esse é o primeiro elemento. E o segundo elemento, também não tem cabimento, a meu ver, fazer essa discussão deixando supor igualmente que o governo não cuida da política ambiental. Ao contrário, nós temos uma ação muito firme por parte da equipe do secretário Daniel Marques e também sob a supervisão do próprio vice-prefeito, que é, como nós sabemos, uma importante referência no Estado em matéria de política ambiental, esforços importantes em relação às áreas de Restinga em Niterói, em relação às praias da Bahia. Portanto, há um trabalho que é importante, que vem sendo feito e que não deve ser, em proveito do debate político, descartado. Entretanto, no que tange a esta matéria, eu quero dizer que eu ouvi o vereador Galo fazendo uma intervenção, cheguei enquanto o Galo fazia o debate. Eu acho, Galo, que sim, esse projeto tem a ver também, não apenas, mas tem a ver também com um entendimento do que seja, ou do que sejam, as vocações econômicas dessa cidade. Tem a ver com isso também. E sem dúvida alguma, Niterói é uma cidade que tem forte potencial, entre outras áreas, na área de inteligência e conhecimento. Essa é uma cidade reconhecidamente presente na área de produção do conhecimento. Temos universidades importantes, temos institutos de pesquisa importantes e temos, portanto, uma contribuição muito importante a dar no campo da pesquisa, da ciência e do conhecimento. Mas é também uma cidade com forte potencial na área da cultura, da produção cultural, dos eventos culturais. Isso é um celeiro de cultura em várias áreas e, portanto, é importante que a economia local se organize em função desta vocação. E é também uma cidade, me parece que há consenso em torno disso aqui, assim me parece, é uma cidade fortemente vocacionada para a indústria do acolhimento, da hospedagem e da hotelaria, pelas suas belezas naturais, pelos equipamentos culturais aqui instalados, pelo setor gastronômico que prospera. Portanto, é muito positivo que o governo tente disciplinar. É bom que o cidadão que nos ouça entenda, tente disciplinar, tente organizar o funcionamento dos estabelecimentos da rede hoteleira na cidade, para que não se instalem de qualquer maneira, para não ocupem espaço urbano sem critério fixado em lei. A gente pode até discutir, e essa é uma votação em primeira, haverá emendas e haverá uma segunda votação conclusiva, mas esta é uma primeira votação, a gente que pode nos permitir aprofundar a discussão dos critérios fixados nesta lei. Mas é importante, é necessário, eu diria, é indispensável que a cidade organize, discipline, fixe critérios para quem quer que queira se estabelecer na cidade, na atividade hoteleira, siga parâmetros fixados pela legislação municipal. Não pode ocupar de qualquer maneira. Conceitue o que é hotel, o que é resort, o que é flat, o que é sistema bed and breakfast. Tudo isso tem que estar profundamente organizado e disciplinado. E mais, todas as vezes que este projeto de lei faz menção às áreas que são contempladas por planos urbanísticos regionais, ela se reporta aos parâmetros dos planos urbanísticos regionais. Isso é muito importante destacar. Então eu acho positivo, contrariamente ao que eu vi aqui, é positivo que a cidade se organize. Tem que pensar no hoje e tem que pensar no futuro. Isso não é incompatível com a questão ambiental, isso não é incompatível com a questão da habitação popular.
Várias cidades no mundo resolveram e têm resolvido problemas de habitação popular, problemas ambientais, sem contudo deixar de investir nas suas vocações. E quando elas passam pela questão da hotelaria, elas têm investido na questão da hotelaria. Então eu acho importante. Nós tivemos aqui na legislatura passada uma matéria encaminhada pelo ex-prefeito Jorge Alberto Silveira, que era um projeto de lei que disciplinava o funcionamento das grandes feiras e grandes eventos da cidade. Eu que estava na oposição ao governo passado, entretanto ofereci emendas ao projeto, que achava muito importante que houvesse um disciplinamento fixado em lei para o conjunto de eventos que toda semana acontece na cidade, eventos de médio porte, eventos de pequeno porte, eventos de grande porte, sem que o município, usando de sua autoridade local, pudesse organizar e disciplinar o funcionamento desses eventos. Portanto, analogicamente, é o que se tenta fazer aqui em relação à questão da hotelaria. É preciso organizar e disciplinar, e o município não pode se abster da sua responsabilidade de oferecer critérios, oferecer padrões, oferecer parâmetros para que essa atividade aconteça em proveito da economia local, mas levando em conta também os interesses difusos e mais complexos da cidade. Portanto, acho positiva a matéria e acho mais positivo ainda que a Câmara, desta primeira discussão para a segunda, possa aprofundar o conteúdo, os critérios, os parâmetros. Isto sim, para ver se a gente pode oferecer melhorias, aperfeiçoamentos, num esforço importante do prefeito Rodrigo Neves de organizar esta que é uma votação atual e potencial da nossa cidade. Nesse momento em que vota-se em primeira discussão este projeto de resolução que institui o Código de Ética e propõe também a criação da Comissão Permanente de Ética na Câmara Municipal de Niterói, queria em primeiro lugar, evidentemente, saudar efusivamente essa iniciativa e também, embora o líder da bancada do PT seja o vereador Leonardo Giordano, eu disse ontem e repito, me sinto muito bem liderado pelo meu querido Léo, mas evidentemente que a bancada do PT vê com muito bons olhos que prospere aqui na casa a discussão e a votação tanto do Código de Ética quanto da criação desta comissão permanente. Portanto, eu queria saudar a iniciativa e lembrar que ela se inscreve em outros esforços importantes que a Câmara fez no passado. Eu quero lembrar uma iniciativa legislativa de Ivonei Trindade e André Diniz, é uma matéria sobre transparência aqui na Câmara de Niterói. Quero lembrar a iniciativa do vereador Galo, quando propôs e foi votado aqui o voto aberto, enfim. Então acho que é uma matéria que se associa a esses esforços que em outros momentos a Câmara Municipal de Niterói empreendeu para dar o máximo de abertura, transparência, porosidade ao que se faz aqui dentro, em especial em nome da representação popular que aqui nós encarnamos e vivenciamos através do voto. Queria também aproveitar a ocasião, aproveitando elementos do debate que foram aqui feitos agora há pouco, para dizer que, de fato, sinto, Galo, que aqui e ali, vereador Renatinho, cresce em alguns segmentos da sociedade um certo sentimento de criminalização da política. Eu quero aqui dizer que isso é muito ruim, não é? Para a democracia. Para a democracia. Evidentemente que é preciso ser muito rigoroso com quem exerce a função pública e comete deslizes e equívocos, é lógico, tem que ser submetido aos mais draconianos rigores da lei, mas eu quero lembrar que quando do golpe civil-militar de 1º de abril de 64 e dos 21 anos em que ficou instalado no Brasil esse regime autoritário, havia um esforço permanente da ditadura, fazia parte do seu projeto ideológico, criminalizar sistematicamente a política. Eu quero convidar todos, nesse momento que a gente comemora esses 50 anos, há muitas publicações que foram lançadas, estão sendo lançadas. Eu quero convidar, por exemplo, a leitura de um livro recentemente lançado pelo professor Daniel Arão Reis, da área de História da Universidade Federal Fluminense, que faz um balanço crítico do período da ditadura, em que ele ressalta, inclusive, esse aspecto. O pior legado da ditadura, sem dúvida alguma, foi o assassinato, a perseguição, enfim, aqueles crimes de Estado, aquele terrorismo de Estado que, enfim, ceifou vidas e que impediu de maneira violenta e cruel a expressão da resistência e a luta pelas liberdades democráticas. Mas foi também um legado muito perverso, o esforço que a ditadura fez para fazer prevalecer o seu projeto de hegemonia, fazer crer à sociedade de que a política era algo ruim, que os políticos eram perversos por si mesmos. Então, este sentimento, nós que
temos orgulho e clareza e convicção do que fazemos, temos que combatê-lo. Que há inclusive setores esclarecidos, setores até de certos segmentos progressistas, que de certa maneira incrementam e jogam água nesse moinho. É muito ruim para a democracia que se criminalize a política. Da mesma maneira como é muito importante que a gente seja duro, draconiano, rigoroso na cobrança dos deslizes e equívocos e irregularidades cometidas por todo mundo, por todo cidadão, mas sobretudo por aqueles que exercem a função pública. E mais ainda, eu queria destacar, perto de concluir, presidente, que assim, a instituição do Código de Ética aqui na Câmara, a meu ver, o presidente Paulo Bagueira, presidente Bagueira, queria, assim, Vossa Excelência, que está debatendo uma questão importante, que eu me ouvisse. Eu acho que a instituição do Código de Ética aqui na Casa, que é muito importante, na interpretação que faço, e não sou aqui um vereador tão longevo, enfim, estou aqui há um tempo médio, mas assim, não me parece que no caso da Câmara Municipal de Niterói seja necessário um código de ética para que a gente, afinal de contas, ponha ordem numa zorra, que aqui se faz, todo mundo faz o que bem entende. Não é isso. Aqui é muito importante um código de ética e toda organização, toda instituição, especialmente as públicas, precisam e devem ter um código de ética que efetivamente estejam pautados e disciplinados e objetivados aquilo que é possível e aquilo que não é possível. Mas que fique claro que nós não precisamos dele, né, nós precisamos dele a priori, mas não precisamos dele, né, porque aqui se faz o que se bem entende, portanto é preciso, né, que se institua sobre nós o código de ética. Portanto, eu quero aqui dizer que isso não desmerece a iniciativa, é muito importante, só para não ficar esse burburinho, esse ruído de que nós precisamos disso, que aqui é um mercadão livre, por assim dizer. E por último, eu quero fraternalmente falar com o vereador Renatinho, que apesar de faltar muita coisa, e falta, Renatinho, mas assim, que Vossa Excelência mencionou as escolas, isso me toca o coração, né, assim, em 15 meses, foram 10 novas unidades municipais de educação nesse município, em 15 meses, entre escolas inauguradas, escolas estatizadas e escolas municipalizadas. Isso não é pouca coisa, no período de 15 meses. Mas não apenas me refiro àquelas escolas inauguradas. Há um programa ousado de reforma e melhorias nas escolas que já existem, que o governo não está fazendo só coisa nova. O governo está com um programa extenso de reforma, de melhoria, de ampliação em escolas que já existem, que mereciam aperfeiçoamento nas suas condições físicas de trabalho. Portanto, ainda que eu reconheço aqui publicamente que é preciso avançar mais, mas eu acho que a luta que temos feito para colocar a escola de maneira, a rede escolar, da